Antes da gente começar o vídeo, eu queria convidar você a entrar lá no nosso perfil no TikTok. A gente está lá no novo aplicativo de vídeos, né? E os filmes e as séries que a gente não for falar aqui no canal, com uma crítica mais abrangente, como essa que você vai ver daqui a pouco, você vai poder encontrar algum comentário lá no nosso canal do TikTok. Para você achar a gente lá, é só digitar 5 tons, tudo junto, que você acha no nosso perfil. Tá lá o nosso logo, né? Aquele logo com a nave espacial. Você vai encontrar o nosso conteúdo lá. A gente vai falar sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura neste vídeo, mas é um vídeo totalmente sem spoilers, tá? Você não se preocupe com isso, porque a gente não vai entregar para você coisas que são realmente importantes do enredo deste filme. A gente vai fazer um comentário rápido a respeito dos 10 primeiros minutos dele, né, que é o que está na sinopse, está nos trailers, inclusive. Os trailers foram muito reveladores, inclusive, né? Eu achei até um pouco excessivo, mas a gente vai fazer comentários rápidos a esse respeito do enredo, né, deste filme e uns comentários a respeito de como ele foi produzido, do que a gente achou da direção, da parte técnica, da parte da atuação. Não vai ter spoiler a respeito da história, porque isso a gente vai deixar aí para outras discussões, né? Vai ficar aí para outras pessoas discutirem. A gente vai falar só de aspecto técnico aqui. Então, se você está procurando saber quem aparece, o que aparece em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, você vai ter que procurar na internet, joga no Google. É que assim, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, muita gente, né, principalmente depois da cabine de imprensa, muita gente ficou um pouco decepcionada com o filme, porque criou-se, né, não só nas pessoas, nos jornalistas, né, que foram acompanhar, mas também nas pessoas que estão aguardando a estreia ou a pré-estreia do filme, criou-se aquela sensação de que esse seria um divisor de águas no que diz respeito aos filmes do MCU. Porque seria um filme dirigido pelo Sam Raimi, né, que é um dos grandes nomes do terror, né, que fez aí grandes filmes dentro do gênero de terror, mas também foi o responsável por trazer os filmes de super-heróis para o cinema, basicamente colocar, né, esses filmes na rota de sucesso que são hoje, apesar de X-Men ter vindo antes, mas o grande nome, né, dos anos 2000 foi o Homem-Aranha. A primeira trilogia do Homem-Aranha, aquela com Tobey Maguire, foi dirigida pelo Sam Raimi. Então, esperava-se, né, que fosse uma coisa assim, divisor de águas dentro dessa proposta da MCU, de filmes interligados com séries e etc e tal. Acontece que o filme não é um divisor de águas, mas ele é um filme fenomenal, fantástico, dentro da proposta que ele apresenta. Ele não é um filme do Sam Raimi para a Marvel, ele é um filme do Sam Raimi na Marvel, o que significa que ele teve que se enquadrar, né, com a história, vamos dizer assim, roteiro, dentro do que a MCU propõe. Então ele colocou dentro desse roteiro a sua visão muito particular, que a gente vai discutir mais à frente nesse vídeo. Mas para você poder ter uma ideia do que se trata Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a gente acompanha o Stephen Strange, né, que é interpretado pelo Benedict Cumberbatch. Ele tá lá vivendo a vida dele depois de todos os eventos que culminaram, né, com a questão do Thanos lá no Guerra Infinita e no Ultimato, e depois com tudo que aconteceu nos filmes do Homem-Aranha, né, no qual ele teve participação, principalmente no último, Sem Volta Pra Casa. Ele tá lá acompanhando o grande amor da vida dele, que é a Doutora Christine, se casando com outro homem, até que ele precisa lidar com um monstro gigante atacando a cidade. Aí a gente faz um parênteses. Ele precisa lidar com isso porque ele percebe que este monstro está atacando uma pessoa em específico, que é a tal da América Chaves. E ele percebe que ele já tinha visto tanto esse monstro quanto essa menina em sonhos, pesadelos que ele vinha tendo anteriormente. Eu não posso dar mais spoilers a respeito disso, mas ele vai atrás da Wanda, né, Wanda Maximoff, porque ela tem um certo conhecimento de multiverso, e durante aquela luta, né, com o monstro gigante na cidade, ele percebe que a América Chaves tem o dom de abrir portais para os multiversos. Então, esse é o enredo base de Doutor Estranho. Nada que você não tenha visto em trailer, nada que você não tenha visto na internet, é isso. Agora o que a gente precisa discutir a respeito deste filme é o quão interessante ele é no que diz respeito à sua técnica. Sam Raimi é um dos diretores mais inventivos do cinema moderno, né? Tipo, dos últimos
30, 40 anos. Os filmes que ele fez nos anos 80, os filmes de terror de baixo orçamento, se tornaram cults por um motivo, porque ele sempre tentou fazer aquela coisa mais diferente, ângulos diferentes, ele sempre consegue, né, nos filmes dele, tanto nos de baixo orçamento quanto nos de grande orçamento, ele sempre consegue dar um diferencial no sentido de que você bate o olho e você sabe que esse é um filme do Sam Raimi. Aqui neste filme é também perceptível, você consegue olhar para este filme, se você conhece a história do Sam Raimi no cinema, você vai entender logo de cara que este é um filme dele, porque tem aquele visual mais interessante, é um visual único, um visual que enche os olhos. Ele sabe muito bem usar truques de câmera que fogem do CGI, né? Que não é só calcado no CGI, ele sabe usar ângulos diferentes, ele sabe usar o zoom de uma forma correta, ele sabe dar um ritmo diferenciado para a história dele, porque basicamente Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é um filme de terror. É um filme de terror que está dentro da Marvel, assim como o Homem-Formiga é um filme de assalto que está dentro da Marvel, assim como Shang-Chi é um filme de ação brucutu, como está dentro da Marvel também. E o Thor Ragnarok é uma comédia, o Lucas lembrou aqui, Thor Ragnarok, e provavelmente o Love and Thunder, que também vem logo aí, né, o Amor e Trovão, é um filme de comédia escrachada, é um filme de comédia tipo Jim Carrey dos anos 90. Então, são gêneros que são colocados dentro do grande universo, do grande plano, né, da Marvel de fazer esses filmes sequenciados. E o Sam Raimi é uma peça dentro desta engrenagem, mas é uma peça diferenciada porque ele tem uma linguagem visual muito única. Assim como a Chloe Zhao tem uma qualidade, né, tem aquela forma de filmar, tem aquela fotografia muito específica dos filmes dela que a gente viu em Eternos. E é uma fotografia que lembra muito Nomadland, né? Que foi o filme que deu o Oscar para ela, inclusive, de melhor diretora, ganhou o Oscar de melhor filme e tal. Então, aqui a gente tem um diretor de grande personalidade colocando a sua visão a respeito dessa história. Agora, a gente precisa falar da história, antes da gente se aprofundar na parte técnica. O roteiro de Doutor Estranho é a base para que algumas pessoas reclamem. E vão reclamar com razão, porque houve, né, da parte da Marvel, né, na venda desse filme para o público, uma grande expectativa de que esse filme teria X, Y, Z coisas acontecendo, né, que seria um festival de insanidade, vamos dizer assim. Mas quem prometeu? Quem prometeu foi a Marvel, na venda do filme. Tipo, eles só colocaram o filme como isso. E isso gerou expectativa no público. Só que... Mas será que as pessoas não geraram expectativa por conta do Homem-Aranha? Era esse o ponto que eu ia pegar, muito obrigado. As pessoas geraram um buzz muito grande por conta do último filme do Homem-Aranha e se esqueceram de que o Doutor Estranho é uma parte da engrenagem que precisa funcionar ali dentro da MCU, então tem certas limitações que o roteiro impõe. Então as pessoas criaram essa ideia, né, criaram essa expectativa que talvez não seja tão cumprida quanto se espera. Acontece que o filme ainda assim é excelente. É um filme que tem surpresas, é um filme que tem... Eu não posso falar. O que eu ia falar agora ia entregar muita coisa. Mas, assim, quem tá esperando novidades, quem tá esperando coisas diferentes, assim, no mesmo nível de experiência que foi o Homem-Aranha, o último Homem-Aranha, sem Volta Pra Casa, vai ter. Acontece que pra história inteira do MCU, pra aquela linha narrativa gigante que a MCU propõe, talvez seja um parafuso espanando em falso ali, que é uma história que gira em si mesma. Realmente é difícil fazer um vídeo sem spoilers por causa disso, porque a gente quer falar e não dá. Mas o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a história do filme em si, quando você pensa no filme em si, é uma história fantástica, excelente, com uma fantástica direção, com um design de som perfeito praticamente, muitas surpresas, muitas reviravoltas. É um filme que tem suspense, tem terror, não é para levar criança. Por favor, não leve criança, porque vai traumatizar a criança, tem coisa aí que é pesada. E a terceira parte do filme, a parte final, né, a meia hora final, os 40 minutos finais, são de longe a melhor coisa que a MCU produziu, sei lá, em filme solo, desde Homem de Ferro 2, talvez. 3, né? Ou 3, por aí. Em questão de atuações, Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, a menina que eu esqueci o nome, tem um nome complicado lá, que interpretou a América Chaves, todos estão perfeitos, maravilhosos, está tudo no lugar. Sam Raimi, fantástico. Danny Elfman fez a trilha também fantástica, perfeita também. É um filme que provavelmente vai ter aí o seu reconhecimento técnico, mas pode desagradar algumas pessoas, porque as pessoas esperavam que
determinadas coisas fossem acontecer, não acontecem, mas se você for olhar o filme em si e não como uma parte gigantesca do MCU, você vai acabar gostando do filme. Então é isso, né? A gente não vai dar o vídeo com spoilers aqui, a gente vai deixar isso para outros canais, enfim, você pode procurar em outros lugares. Então é isso, muito obrigado a você que assistiu aqui aos 5 Tons e a gente se vê.